Olá pessoal, nesta aula eu vou mostrar para vocês aí como que a gente trabalha com Minimal APIs aí no ASP.NET Core, fazer um vídeo aí o mais curto possível, mostrando aí como que a gente trabalha com as principais requisições dentro da Minimal API. Para esse canal continuar aí crescendo, se você gostar desse conteúdo, clique em inscrever-se, para que aí meu trabalho possa continuar, e eu possa aí estar gravando novos materiais gratuitos assim para vocês. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui, gente, aplicativo API Web do ASP.NET Core, tá? Lembrando que eu estou utilizando o Visual Studio 2012 e vou utilizar o Postman para tratar as requisições. Vou dar o nome do projeto de projeto Minimal API, certo? Vou clicar aqui em próximo e aqui, ó, eu estou utilizando .NET 6.0, tipo de autenticação, não estou utilizando autenticação. Configurar para HTTPS, eu vou redirecionar sempre para o HTTPS. E aqui, gente, se eu deixar marcado, eu não vou trabalhar com Minimal API. Se eu desmarcar, eu trabalho com Minimal API. Se eu marcar, eu trabalho com controllers, toda aquela base mais robusta do ASP.NET, para APIs. Como eu quero trabalhar com API, eu vou deixar desmarcado. E eu vou desabilitar aqui também o suporte ao OpenAPI, tá? O Swagger, que para quem não sabe é a parte que possibilita a documentação da nossa API para deixar um código mais limpo. Vou clicar aqui em criar, tá? Era um projeto que eu tinha anteriormente. Ali apareceu a mensagem se eu queria salvar. E aqui apareceu o nosso projeto, gente. Se a gente clicar aqui na classe Program, a gente tem aqui o nosso projeto o mais simples possível, Olha só, eu tenho aqui uma variável, estou declarando uma variável builder, que ela trabalha aqui criando uma instância de builder, e um app que trabalha em cima aí desse builder, de um build em cima do meu builder. E aqui eu tenho a configuração, que o meu app ele trabalha com redirection, Então se eu digitar HTTP, ele vai automaticamente redirecionar para HTTPS, certo? Essa parte de baixo aqui, gente, é como funciona o template básico da Minimal API, Então o que acontece? O ASP.NET por padrão, ele me dá aqui um objeto do tipo record, que é como se fosse uma classe, porém evitando o conceito da mutabilidade, Então eu tenho uma classe que tem o que? Uma função, na verdade, que devolve aqui essa minha temperatura, Eu tenho essa minha propriedade temperatura sendo devolvida. Então é uma função, que eu passo aqui de dados de data, temperatura, e aí baseado no dado que eu passar, essa minha propriedade aqui vai ter um determinado valor. É do tipo record, que é algo muito parecido com o que é a classe, Porém aí o record é mais para quando você quer ter um objeto que não seja aí muito mutável, É algo próximo do que nós temos aí com structs, Aqui eu tenho os meus objetos sendo criados, um vetor, na verdade, de strings, de summaries, e aqui eu faço uma requisição map_get, Toda vez que eu digitar esse return forest, eu vou ter aqui essa lambda sendo retornada, que é uma funçãozinha que faz o quê, Ela faz o seguinte: gera para mim de forma aleatória temperaturas que vão ser devolvidas no formato de array.
E aqui eu tenho um app run. Se eu executar isso daqui, gente, tá? Ó, se eu executar, vocês já vão ver um funcionamento, porém a gente não vai ficar preso a este exemplo já inicial, tá? Só mostrar para vocês a execução. Tá startando aqui, tá executando. E tá aqui, ó. Ele me devolveu aqui valores aleatórios gerados aqui quando eu chamo aqui o meu endpoint. Porém, né, gente, a gente vai trabalhar com algo que nós vamos criar. Então, eu vou apagar esse map-get aqui, tá, gente? Vou apagar esse interno aqui, tá? Essa funcionalidade. Vou apagar esse summaries aqui também. E aqui, gente, nós temos a estrutura mais básica para trabalhar com Minimal APIs. Quando que a gente vai estar utilizando Minimal APIs? Quando a gente quiser criar uma API aí simples, né? Nada muito robusto. Senão a gente pode trabalhar aí com a parte de controllers, né? Que tem muito mais complexidade para estar trabalhando. Então eu declaro uma variável que builder, né? E uma variável app que trabalha em cima desse meu builder. Aqui eu tenho esse redirect, também eu poderia até tirar, né? E aqui app run está executando a minha API. Neste meio termo aqui, ó, antes do meu app run, depois que eu configurei aqui minha variável app, né, eu vou colocar os nossos endpoints da nossa API. Porém, gente, como eu vou trabalhar com SQL Server, eu vou precisar instalar algumas dependências. Então, eu vou vir aqui, ó, ferramentas, né? Vou vir aqui em gerenciador do pacote, gerenciar pacotes do Nugget. E vou instalar alguns caras aqui. O primeiro cara que eu vou instalar é o nosso Entity Framework Core, né? Estou trabalhando aqui com a versão Core, né? Atualmente a versão estável é a 6.1. Vou clicar aqui no instalar, tá? Ó. Aceitar, vou instalar no meu projeto. Olha lá, instalou. Vou trabalhar com SQL Server, então eu vou querer o Entity Framework Core do SQL Server aqui, ó, SQL Server, certo? Vou também clicar aqui em instalar, vou dar aqui o OK, aceitar os termos de uso, estou aqui instalando, instalei, eu percebo que agora está aparecendo desinstalar, e para habilitar o recurso do Migration, eu vou instalar mais alguns caras, né? Na verdade, esse designer aqui, ó, vou instalar ele. Instalou. E esses tools aqui. Esses dois é para que eu possa estar trabalhando com o recurso aí do Migrations. E terminou aqui de instalar. Deixa eu só ver quanto tempo já foi de gravação. 8 minutos, né? Nessa introduçãozinha. Então agora vamos começar com a nossa APIzinha, né? Vamos ao que interessa. Antes de mais nada, gente, eu vou vir aqui no app Settings e eu vou configurar aqui um arquivo que vai representar o meu banco de dados, tá? Para eu não ficar escrevendo código boilerplate aqui na tela com vocês, código chato, eu tenho aqui a minha colinha, tá? Eu vou explicar para vocês o que já é o código. Por que eu já coloquei a colinha? Para mim não ter que ficar colocando código repetitivo, todo mundo sabe para que é, ou pelo menos a maioria das pessoas sabe, né? Então aqui eu estou declarando aqui um cara chamado connection string, dentro dele eu tenho default connection, e o que eu tenho de informação nessa minha propriedade de default connection, né? Eu estou dizendo aqui qual que é o servidor, no caso eu estou utilizando o SQL local, né, o SQL Server, a instância, o nome do meu banco, tá? Eu vou colocar aqui o banco, sei lá, BD Minimal API Tutorial. Structured Connection aqui, eu não preciso trabalhar com usuário, senha, ele vai se conectar automaticamente conforme eu estiver logado no meu computador, né? Multiplicative Connection aqui também como true. Então aqui eu coloquei a minha connection string, tá?
O que mais que eu vou fazer agora, aqui ainda da minha colinha, tá, gente? Eu vou criar agora um arquivo que vai representar o meu banco de dados, tá? Que eu vou chamar aqui de meu banco. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, criar uma pastinha, ó. Então, adicionar nova pasta. Vou dar o nome de data. E dentro desse data, vou criar aqui uma classe que vai representar uma instância de um banco de dados, né? Que vai se chamar meu banco. E aí, ó, dentro desse meu banco, né, primeiro eu vou dizer que ele é uma classe que representa o banco de dados através do dbContext, né? Que é do Entity Framework que nós acabamos de instalar. E vou colocar aquela colinha ali, né? O meu constructor aqui. Se eu quisesse passar alguma configuração, como criar automaticamente o meu banco, assim que ele é automaticamente gerado, poderia passar aqui. Uma outra configuraçãozinha que eu vou estar fazendo, tá? Ainda do meu Ctrl+C aqui. E aí acabou os meus Ctrl+C, tá, gente? Lembrando novamente, esses Ctrl+C é pra gente não ficar perdendo tempo com código, que para quem já trabalha com ASP.NET, gente, isso daqui é copia e cola, é sempre a mesma coisa, né? Eu vou vir aqui no meu program, certo? E depois que eu declaro essa minha variável builder aqui, ó, antes de mim jogar no meu app, eu passo algumas informações aqui por injeção de dependência. Então, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou criando aqui uma variável connectOnString, que ela vai lá no meu JSON, no meu arquivo JSON, procurar por default connection, né? Ela vai vir aqui no meu app-settings e procurar aqui pelo default connection e pegar as informações de banco de dados. É isso que ela está fazendo aqui. Aqui está dando erro, porque eu estou precisando importar a pastinha dado. Percebo que apareceu um using ali. E nesse cara aqui está dando erro, porque eu preciso usar aqui também o Entity Framework Core do SQL Server lá. Então aqui eu recuperei, na verdade, né, as informações de conexão do meu banco de dados lá do meu arquivo JSON, né? E aí eu vim aqui, ó, e injetei, né, através de injeção de dependência, que eu vou trabalhar com o SQL Server e em cima dessa minha connection string. Agora, gente, eu vou criar aqui uma outra pastinha, tá? Então eu vou vir aqui, adicionar uma nova pasta, e essa pasta eu vou chamar ela de Models. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tá, pensei que eu tinha criado ela dentro da pastinha data. Aqui dentro de Models, né, eu vou criar aqui uma classe. Poderia ser um record, tá? Mas eu vou criar uma classe que eu vou chamar aí de cidades, tá? Algo arroz com feijão. Vamos focar aqui no entendimento. Então eu vou criar uma classe cidades, né, que vai representar uma tabela no meu banco chamado cidades. Prop. Ela vai ter um campo code cidade, tá? Vou colocar aqui com data annotation, mas eu poderia fazer com Fluent API, tá? Ó, essa configuração de chave primária, e colocar algumas outras informações. Então eu vou colocar aqui que eu vou ter também o nome da cidade, tá? Vou deixar aqui como podendo ser nulo, e colocar uma outra informação que é qual? A UF da minha cidade. Então o que eu estou dizendo aqui? Né? Aqui eu estou dizendo que eu vou ter uma tabela com código da cidade sendo chave primária, nome da cidade e UF do tipo string, tá ok? E aí agora aqui, ó, vou vir aqui em data e vou registrar esse meu objeto. Então venho aqui, né, e registro aqui o meu db7, né? Então db7, public db7 cidades, ele vai pedir para importar. Perfeito, importando a pastinha models. Vou chamar aqui
de objeto cidades. Então eu vou ter um objeto cidades que vai representar a minha tabela no banco. Se eu executar, gente, isso daqui vai dar erro porque o banco não está aí criado. Como eu instalei aquelas ferramentas de designer e tools do SQL do Nuggets, né, para trabalhar em cima do SQL Server, agora eu posso vir aqui add-migrations. add-migration, cria banco. E perceba que já vai estar funcionando aqui o recurso de migration para o meu banco de dados, para o meu projeto. Olha lá, ele já gerou aqui a nossa migration, né? Isso daqui vai ser refletido contra o banco de dados, transformando uma tabela na hora que eu rodar o update database. Rodando o comando. E... ok. Deixa eu só ver quanto tempo já foi. 16 minutos. Ok. Aí, gente, o que acontece agora, né? Até agora, gente, eu só fiz configuração de banco de dados, né? Em nenhum momento eu mexi na nossa minimal API, ó. Se a gente for ver aqui, ó, aqui até agora não tem nenhum endpoint. Agora eu vou criar aí os principais endpoints para nós trabalharmos com essa cidade, ok? Então, eu vou começar, né, criando o endpoint que é responsável por devolver todas as minhas cidades que eu tiver aí no meu banco de dados. Como que eu faço isso daqui? Através da minha variável app.mapGet. Por que mapGet? Porque eu estou fazendo uma requisição do tipo GET. Ela vai responder por uma requisição do tipo GET. Toda vez que eu fizer essa requisição do tipo GET para /cidades, eu vou cair nesta minha função. Ela vai ser uma função assíncrona, tá? E o que acontece com essa minha função assíncrona, né? Ela vai ter injetada um objeto de banco de dados, ok? E vai me devolver, né, de forma assíncrona. Olha, já até deu o autocomplete aqui para mim. Opa, mas ele deu um autocomplete aqui, nada a ver. Vai me devolver a lista de cidades que eu tenho. Então, db cidades to list assim. O que este meu método aqui ele é responsável? Toda vez que eu fizer uma requisição do tipo get, para esse meu endpoint, para essa minha rota /cidades, eu vou fazer o que? Uma requisição assíncrona, injetando um objeto de banco de dados nessa minha requisição, que vai me devolver de forma assíncrona todas as cidades que eu tenho cadastradas. Eu posso aqui, ó, colocar mais informações, tá, gente? Por exemplo, posso vir aqui, ó, colocar um ponto e colocar o tipo de resposta que eu quero tá retornando. Então, estou colocando aqui um produce e dizer aqui que eu vou retornar uma resposta, né, em cima de um objeto do tipo cidades com state code, cadê? State status aqui, statecodes.status 200, ok, ou seja, minha requisição funcionou corretamente. Aqui tá dando erro, acho que eu estou precisando importar aqui a minha model, a minha pastinha, e tá aqui. O que acontece? Eu criei o nosso primeiro endpoint, gente, que responde pela requisição cidades. Se eu pedir para executar, vocês vão ver que ela vai me retornar vazio. Por quê? Porque eu não tenho, né, nenhuma informação cadastrada ainda. Por isso eu vou fazer agora na sequência o nosso endpoint post, né, que vai ser responsável aí por cadastrar informações. Se eu acessar aqui, ó, cidades, ó, perceba que ela me devolveu um array vazio porque eu não tenho nada cadastrado. Porém, né, como
a maioria que deve saber, quem já trabalha com API, eu consigo simular, né, a requisição GET no navegador. Porém, a requisição POST eu já não conseguiria com muita facilidade. Put, delete, aí piorou. Por isso eu preciso de uma ferramenta para realizar esses testes. No caso aí o Postman. Então eu estou aqui com a ferramenta Postman e eu vou fazer o seguinte. Então tá aqui a minha requisição GET. Se eu fizer a requisição GET para cidades, perceba que ela vai me devolver aqui ela devolveu aqui conexão não aceita. Oxe, eu acho que mudou a porta, 7227. Qual porta que eu tentei acessar aqui? Exatamente, é 7227. Ah lá. Agora eu realizei a requisição e ela me devolveu aqui um vetor sem nada de informação. Então agora eu vou criar o meu segundo endpoint, parar aqui a execução, tá? E vou criar um endpoint responsável por cadastrar essas informações de cidades na minha base de dados. Então app.map agora post. Por que post? Porque é uma requisição do tipo post. Toda vez que eu fizer uma requisição POST para essa rota cidades, o que acontece? Eu vou ter uma operação assíncrona. Eu não precisaria trabalhar com assíncrono aqui, tá? Mas eu estou trabalhando. Que vai receber o quê? Um objeto cidades, tá? Que eu estou chamando ele de C. E injetando aqui na minha requisição o meu objeto do banco de dados aqui, ok? E isso tudo vai me retornar esse bloco de código. O que vai ter dentro desse meu bloco de código? Esse meu bloco de código vai ser responsável por pegar as cidades que eu passei de informação, ir lá na minha tabela cidades e adicionar ela. Então, eu estou indo... o autocomplete aqui foi inteligente. Eu vou passar uma cidade de informação para esse meu endpoint. Eu vou pegar essa cidade que eu passei de informação e vou adicionar à minha tabela cidade essa informação. Ok? Porém, isso está ainda em memória. Eu preciso gravar no meu banco de dados fisicamente. Então, eu venho aqui, né, e faço o meu db.save change assim, ok? E aqui eu vou dar um return results, tá? Ponto created, vou dizer aí que foi criado, colocar aqui uma interpolação de string. Cidades, eu estou devolvendo uma rota aqui na verdade, tá? Uma rota com o código da cidade que eu acabara de criar e o meu objeto na resposta. Então o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu vou receber uma cidade como informação, vou colocar ela aqui na minha tabelinha, porém eu preciso gravar isso fisicamente no meu banco de dados, senão ficar só na memória, né? E aí, como resposta, eu devolvo uma rota, né? As cidades contendo o ID da cidade que eu acabei de criar e o objeto criado. E aí, caberá ao meu cliente tratar essa resposta que eu vou estar devolvendo. Então, vamos realizar agora esse teste. No navegador, gente, eu teria que criar agora um formulário para fazer isso. Utilizando alguma ferramenta como Insomnia, o Postman, né, que eu estou utilizando aqui, basta eu vir aqui, gente, e escolher o tipo de requisição que eu quero. Então, perceba que o meu endpoint continua o mesmo, porém, agora eu vou passar aqui, eu cliquei aqui em Body, tá? RAW, formato JSON selecionado, e eu vou passar aqui, o código da cidade eu não preciso passar de informação,
eu vou passar aqui um nome da cidade. Vou passar aí, sei lá, Santos. E dizer que Santos é aí da UF de São Paulo, ok? E vou realizar essa requisição do tipo POST. Como ela é do tipo POST, né, ela vai responder aqui por esse cara aqui, não pelo de cima que é GET, ok? Lembrando que a rota, ó, é o mesmo nome. Barra cidades, ó. Barra cidades. Vou realizar aqui a requisição. E o erro foi que eu esqueci. Acontece nas melhores famílias. Eu esqueci de startar a minha API, né, gente? Se a API tá fora do ar, não tem como ela responder, né? Tô aqui inicializando a minha API. Acho que já tá no ar. Vamos lá para o nosso Postman e vamos tentar novamente a requisição e... Tá lá, gente, ó. Ela me devolveu 201 created, que foi o que eu disse que ia ser a resposta, né? O tempo que demorou para realizar, né? O tráfego de informação. E aí, ela me devolveu como resposta o quê? O meu objeto, né? Que é o que eu disse que eu iria devolver aqui. Eu ia devolver uma rota com o meu objeto, né? E é o que ela fez, ó. O código da cidade de Santos passou a ser 1 e a UF as SP. Deixa eu cadastrar mais uma outra cidade. Sei lá, gente. Piracicaba. Também São Paulo. Vou realizar uma outra requisição. Ah lá, código 2. Vamos colocar aí agora Minas Gerais? Não, né? Belo Horizonte. E aqui em Belo Horizonte eu vou deixar como SP, que depois a gente vai arrumar essa informação. Ok? E agora eu vou realizar aqui a minha requisição. Ó. Vai ficar Belo Horizonte, São Paulo. Eu não tô doido, tá, gente? Eu sei que é Minas Gerais, mas depois a gente vai fazer um update para corrigir essa informação. E tá lá, Belo Horizonte. O que acontece, gente? Se eu mudar agora o tipo de requisição de GET para POST, ó, na hora que eu realizo a requisição, ó, perceba que agora eu já tenho aqui 13 informações sendo devolvidas pela minha API, certo? Santos, Piracicaba e Belo Horizonte com essa aberração. UF, São Paulo, né? A gente sabe que é Minas Gerais. Eu já vou realizar essa alteração. Fiz propositalmente isso, ok? Agora, gente, antes de eu realizar o método put e delete, eu vou realizar, né, dois métodos de busca. Por quê? Quando eu realizo esse get cidades, eu estou trazendo todas as cidades. Eu quero realizar um get que devolva por código e um get que pesquise por nome. Ok? Vamos ver como que a gente faz isso numa minimal API. Então vamos lá. Parar a execução. Parei a execução e agora eu vou criar esses dois caras. Então, ó, app.map get, novamente, requisição get, novamente para barra cidades, porém, neste meu primeiro, né, eu vou dizer que eu vou ter o que? Um parâmetro que eu vou dizer que ele é do tipo int. Eu chamei de id, ok? E aí, o que acontece? Eu vou ter uma operação assíncrona, né? Novamente em cima de uma expressão lambda, que recebe este parâmetro. Então, recebe o id passado por parâmetro, ok? E injeta aí o meu banco de dados. Já está quase acabando, tá, gente? E o que essa rota vai ser responsável por estar me retornando, né? Essa rota ela vai fazer o seguinte, ó, ela vai me dar um return, tá? De forma assíncrona também, ó, do que db ponto cidades ponto find assign,
em cima do meu ID, ok? E aí, né, eu faço uma pergunta. Esse resultado, o que eu estou fazendo aqui na verdade, né? Eu estou buscando, né, ó, se a gente vir aqui no Find, ele busca pela chave primária o valor que ele encontrar. Tá? O primeiro valor que ele encontrar. Ou seja, se eu passar a chave primária, o código 1, o primeiro cara que ele encontrar com o valor 1, ele vai estar me retornando. Ok? Se ele não encontrar nada, ele vai estar com um null aí. Então, eu vou verificar se esse resultado, se esse cara que ele vai encontrar, ele é um objeto do tipo cidades. Se for um objeto do tipo cidades, né, eu vou dar como resultado result ponto um ok, ou seja, requisição ok, e devolvo esse meu cara que ele encontrou. Ou seja, eu estou perguntando assim, a busca que eu fiz retornou alguma cidade? Retornou ok, devolvo ok, status 200, e devolvo a respectiva cidade. Caso contrário, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver como resultado o quê? Um not found. Né, gente, eu não preciso passar aqui parâmetro, tá, gente? E, lá, sumiu o erro. Então, ó, agora eu estou fazendo o seguinte, eu vou procurar por um código. Se o código da cidade existir, né, vai ser do tipo cidade. Eu vou devolver o quê? Ok, status 200, devolvo a respectiva cidade como resposta. Caso contrário, eu vou devolver aí o not found, popular 404. Né? Vamos ver o funcionamento dessa API? Lembrando que agora eu passo um parâmetro do tipo int. Ok? Deixa eu ver quantos minutos já foi de gravação. 32 minutos. Já está quase acabando, tá, gente? Acho que antes dos 40 a gente já acaba. Acho que eu já startei. E aqui, gente, se nós observarmos, nós temos o código 1, 2 e 3. Então, se eu venho agora aqui, ó, realiza a requisição do tipo GET, passando o código 2, ele tem que me devolver Piracicaba. Na hora que eu clico em Sending, tá lá, gente, Piracicaba como resposta. Perceba que ele só devolve um objeto, que é o objeto da respectiva chave primária. Se eu coloco um valor que não tem, o 4, lembra que eu tinha o código 1, 2 e 3, ele vai me devolver o quê? Lá, 404, not found. Ok? Tá, mas e se eu, ao invés de querer buscar por código, eu quero todas as cidades que contenham A no nome, por exemplo? Como que eu vou realizar? Vamos vir aqui, ó, e criar uma outra rota. Ok? Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo e realizar algumas mudanças. Então, ó, eu vou ter aqui uma rota, tá? Porém, agora não vou dizer que é do tipo int, vou deixar aqui, mudar até o nome, tá? Eu poderia até deixar igual, nome, do tipo agora texto, ou seja, string, ok? E aqui, gente, ó, agora eu posso devolver várias informações, né? Porque, por exemplo, se eu buscar por cidades que tem A, eu posso ter várias cidades que tem A no nome. Então agora aqui eu vou fazer o seguinte, me devolva, né, db.cidades.onde, né, e agora eu vou fazer um contains aqui, né, c. nome da cidade, contains, eu passei por parâmetro, seria como se eu estivesse fazendo um like aí do SQL, né, isso daqui como que to list assim. Ok? Vamos ver acontecendo, estou startando novamente a minha API, e aí depois só vai faltar o put e o delete.
Startei aqui a minha APIzinha. Vamos lá para o meu Postman. Tá, se eu passar o código 2, ele me devolve Piracicaba. Se eu passar o código 1, ele me devolve Santos. Porque o que acontece? Ele está automaticamente reconhecendo que eu estou passando um número e está caindo nessa minha rota aqui de cima. Agora, se eu passar um texto, ele vai cair na rota de baixo. Olha só que legal. Eu venho aqui, ó, eu quero todo mundo que tenha A no nome. Vou clicar em Send. Olha lá, devolveu Santos e Piracicaba. Belo Horizonte não apareceu, porque Belo Horizonte não tem A no nome. Se eu venho aqui e escrevo Bel, de Belo Horizonte, agora ele só vai me devolver Belo Horizonte. Olha só que legal. Ficou muito legal nessa distinção, né? Então, se eu passar um número, ele sabe qual rota que ele tem, qual endpoint que ele tem que chamar. Se eu passar um texto, ele sabe qual é o endpoint que ele tem que executar. Muito interessante, né, a forma de trabalhar aqui com minimal APIs. Agora faltam só duas rotas, né, tradicionais, que é a put e a delete. Então, gente, vamos lá para a rota put. App ponto map do tipo agora put. Essa rota aqui é a maior, inclusive, tá, gente? Vou chamar novamente quem? Cidades, passando um parâmetro, tá? É uma convenção aí das APIs REST, a gente passar um parâmetro na requisição put, tá? Para fazer uma validação, vocês vão ver aí na sequência. E aí o que acontece, né? Tem uma operação assíncrona, lembrando, não seria obrigado a ser assíncrona, tá? Essa minha requisição. Requisição, então eu venho aqui e passo aqui o meu parâmetro ID, passo o objeto com as informações que eu atualizadas e injeto aí novamente o meu banco de dados. Isso tudo aqui vai me devolver o quê? Primeiro, eu faço uma validação. Se a chave primária do cara que eu passei aqui for diferente do que está na URL, eu já paro aí a minha comunicação. Então, se C ponto, se o código da cidade do meu objeto que eu passei for diferente do que está na minha URL, né, eu já dou aqui um return result. Acho que algo está errado, hein? Então, bad request aí, ó. Poderia dar um not found, bad request, vai dar um erro aí da classe 500, né? Requisição aí bloqueada. Morreu aí, gente. Caso contrário, eu vou fazer o seguinte, ó. Cidade recebe a rate, db.cidades.find assign, passando aqui o meu ID. Vou buscar na minha tabela do banco de dados pelo código da respectiva cidade. Se eu passar o 3, eu vou buscar pela cidade de código 13 e jogar nessa minha variável. Ok? O que acontece? Se esta minha busca, ou seja, se cidade for nulo, ou seja, eu não encontrei nenhuma cidade com o respectivo código que eu informei, lá vamos novamente, né? Vou retornar um results not found, né? Ou seja, o objeto não encontrado. Caso contrário, eu vou atualizar as informações, tá, gente? Aqui eu vou pegar então a UF da cidade, vai receber a UF da cidade que eu busquei lá do banco, vai ser atualizada com a UF da cidade que eu passei na minha requisição, ok? E além da UF, o nome da cidade, eu também vou fazer essa atualização. O nome da cidade que estava lá no banco vai receber o que eu passei na minha requisição. Ok? Feito isso,
que acontece? Eu vou realizar essas alterações, gravar fisicamente no meu banco de dados. Então vamos lá para o DB, opa, dei um tab aqui, Save, Change, Assign, né? E vou devolver o objeto atualizado, tá? Eu poderia fazer de outra forma, não devolver nada, um no content, né? Que também é muito realizado. Aqui no caso eu vou devolver aqui uma resposta dizendo que deu tudo ok e devolvo a minha cidade alterada, ok? Tanto faz, acho que devolver uma ou devolver outra. Vamos testar agora essa requisição put. E aí, gente, a importância da gente estar trabalhando com uma ferramenta para testar requisições HTTP. Essa requisição put é muito difícil de realizar no browser, tá? Para não dizer impossível sem muito código HTML. Tá? A gente teria que fazer alguma requisição tipo Ajax, JavaScript, alguma coisa assim para estar simulando. Então, o que acontece? Agora, gente, eu vou vir aqui no meu Postman e vou mudar a minha requisição. Agora ela é do tipo put. O código de Belo Horizonte é o código 3. Então eu vou passar aqui o código 3. Ok. E aqui, ó, eu vou passar no corpo da requisição as informações que eu quero estar alterando, né? Lembrando que agora aqui eu tenho que passar o código, né? Senão vai cair aqui nesse primeiro if meu, ó. Se eu não passar o código, esse meu primeiro if aqui já vai dar errado, ele vai dar bad request. Até uma forma de segurança. Belo Horizonte, gente, não é São Paulo, né, gente? É Minas Gerais, né? Vou enviar aqui a requisição. E tá lá, me devolveu como resposta o que? Belo Horizonte, agora Minas Gerais. Ok? Se eu venho aqui, ó, e dou um get, perceba que sim, gente, ele atualizou agora Belo Horizonte para Minas Gerais. Ok? Por fim, gente, agora falta eu realizar, né, o nosso delete. Né? Então vamos lá para o nosso delete. Opa. 10-0 aqui para o computador. Ainda não me adaptei muito ao Windows 11, tá, gente? Vou criar agora aqui. Olha só. Eu vou até copiar esse meu último endpoint, porque ele vai ser um pouco parecido. Como assim ele vai ser um pouco parecido? Aqui, ó, vai ser agora app delete, requisição do tipo delete. Ok? Eu vou fazer uma requisição do tipo delete. Para quem? Para cidades, para rota cidades, novamente passando um ID. Tá? Porém, agora eu não preciso passar o objeto. Vou passar apenas o meu ID. E aí aqui dentro vai ser um pouquinho diferente, né? Vamos lá. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma chave primária que eu quero excluir, então eu vou buscar pela cidade que eu quero excluir baseado nessa chave primária. Então array cidades.find assign, passando quem? Passando meu ID. Então passo o código 3, por exemplo, eu vou buscar pela cidade de código 3. Se, olha só, o resultado que eu obtive for nulo, o que acontece? Eu vou retornar
um result. Eu poderia dar um not found, objeto não encontrado. Tá, gente? Vou dar um not content, que é uma resposta como se fosse vazia, tá? Caso contrário, né, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu banco de dados, ou seja, eu encontrei um cara. Ó, o autocomplete aqui tá bem inteligente, hein? Se não é nula, porque eu encontrei um objeto. Então eu vou lá na minha tabela cidades e removo essa cidade. Salvo essas informações no banco de dados. Ok. E aí, gente, ó, eu vou modificar aqui um pouco. Vou fazer o seguinte, ó, is not null. Se cidade não for nula, ou seja, eu encontrei, eu faço essa operação no meu banco de dados, ok? E no final, olha só, pensei de uma maneira diferente aqui. No final eu devolvo, eu não devolvo nada de resposta no content. Então eu respondo 204, ou seja, deu certo, porém eu não devolvo mais nada de informação. Se isso daqui não for verdade, ou seja, é nulo, eu não apago nada do banco, continuo não devolvendo nada. Beleza? Por que eu inverti? Senão eu ia ter que colocar duas vezes no content, né? Se eu quisesse colocar no content para uma situação, not found para outra, ok, aí eu poderia fazer da outra maneira. Vamos executar. Vou subir na minha API. Subi a minha APIzinha. Se nós observarmos aqui no nosso código, opa, 10-0 para o Visual Studio. Aí. Se nós visualizarmos aqui no código, eu preciso passar uma ID requisitando o tipo delete. Só isso. Beleza, gente. Qual cidade que nós vamos apagar? Vamos apagar Piracicaba, que é o código 2. Venho aqui, requisição do tipo delete e passo o código 2. Vou realizar a requisição. Ah lá, 204, no content, não me devolveu nenhuma informação de resposta. Porém, se eu venho agora aqui e realizo um get, Piracicaba, que é o código 2, tem que ter sumido. E Santos e Belo Horizonte, percebo que Piracicaba agora sumiu. E assim, gente, eu mostro para vocês como que a gente faz para criar uma minimal API. Perceba que é muito menos código, tá, gente? Muito mesmo menos código do que a gente está acostumado quando trabalha com controladores, né? Basicamente, o que eu fiz aqui? Criar uma variável builder, né, que já trabalha aí em cima das nossas configurações de API. Recuperei informações de Connection String, injetei aqui a informação que eu ia trabalhar com o SQL Server, criei uma variável app para trabalhar em cima das rotas, né? Disse que eu ia ter redirecionamento para HTTPS, se eu digitar HTTP, ia para HTTPS, e aí aqui eu começo as minhas rotas, né? Então, configurei uma rota, configurei 2 rotas, 3 rotas, 4. Configurei com expressões lambda, algo que para quem é do JavaScript é muito comum, né? Já está bem habituado a trabalhar com expressões anônimas lambda, né? Criei aqui as minhas rotas e no final, para mim startar essa minha API, basicamente, eu só precisei aqui chamar aqui a minha classe run. E assim a gente trabalha aí com minimal API, gente. Caso eu queira um sistema simples, né, uma APIzinha simples, eu posso estar trabalhando com minimal API. Se eu quiser um sistema mais robusto, né, aí cabe a opção de me trabalhar aí com controllers e tudo mais, ok? E assim eu finalizo essa aula. Se você gostou dessa explicação, cliquem aí no inscrever-se, tá, gente? E ajude aí esse canal aí a estar produzindo mais conteúdos como esse de graça aí para vocês, ok? Até nossa próxima aula.